O dólar caindo, onde investir agora para você não perder o teu dinheiro? Nesse vídeo eu vou te dar 3 passos exatos para você agir agora. Então bora direto pro assunto. Então aqui trazendo um contexto bem rápido desse vídeo, o dólar ele fechou abaixo dos R$ 5 pela primeira vez em 2 anos. E aí a pergunta é como eu posso me aproveitar disso, não é? É justamente o que esse vídeo eu vou te mostrar através desses 3 passos agora. O primeiro passo é você converter parte do teu patrimônio para ouro. Isso porque o mundo ele tá trocando uma promessa de papel por algo que realmente tem valor real. Imagina que cada país ele tem um fundo de emergência, e esse fundo de emergência é utilizado para tempos de crise. Igual o nosso fundo de emergência, né? A gente tem lá sempre a reserva de emergência. Por que a gente usa a reserva de emergência? Quando aparecer uma emergência. E cada país então tem isso. A isso são chamadas então as reservas mundiais. São as reservas que cada país tem. Tradicionalmente, os países eles guardavam as suas reservas em títulos do Tesouro americano. O que eles fazem então? Prestam para o governo americano e o governo americano vai devolver esse dinheiro no futuro com juros acrescidos do que foi investido. É igual o título normal que você compra aqui no Brasil. Porém, nisso daqui nós temos 2 grandes problemas. O primeiro problema é o problema da inflação e da impressão monetária. Quando o país ele imprime dinheiro demais, a promessa do papel que o país investiu vai perder o valor. Então imagina só, você é um país e você pega e investe lá nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos começam então a fazer mais coisas, emitir mais dívida, e aí mais pessoas vão investindo e comprando esse estilo da dívida americana. Só que aí chega uma hora que a dívida tá muito alta, mais ou menos o que tá acontecendo agora. Os Estados Unidos vai olhar para isso e vai dizer, rapaz, tá muito alta a dívida. O que a gente faz? Liga a impressorinha mágica, começa a imprimir dinheiro. Imprimindo dinheiro, a gente vai conseguir pagar então, os investidores vai conseguir pagar os credores. Parece uma solução até lógica, né? Parece até uma solução, poxa, realmente faz isso aí que vai dar certo. Porém, nós sabemos bem que quando você imprime dinheiro, dinheiro é um produto. Então, quando você imprime dinheiro, você também vai desvalorizar ele, justamente por causa da lei da oferta e da demanda. Eu vou ter muito dinheiro estando circulando no mercado. Então, se eu tenho muito dinheiro circulando, o valor do dinheiro vai cair. Agora, você imagina só para o país que comprou o título do Tesouro Americano, colocando ali a sua reserva, o seu fundo de emergência, ele esperando então receber X, só que com o dólar desvalorizado, ele vai receber muito menos do que ele imaginava que iria receber. Então, às vezes, ele vai ficar até no prejuízo. O segundo grande problema é que o dólar hoje ele é usado como uma arma financeira, é você usar a moeda para poder aplicar sanções e confiscar ativos de outro país. Então você imagina, você é o país, você emprestou então, colocou as suas reservas lá nos Estados Unidos. Só que aí por alguma desavença, o governo americano não foi com a tua cara e ele então aplica uma sanção. E essa sanção que ele aplica é o seguinte, olha, eu vou congelar aqui o teu dinheiro tá investido aqui no país. Aí você vai dizer, mas é o meu dinheiro. É, mas só que você tá sancionado, então eu vou congelar. Ou seja, você acaba ficando no prejuízo. E isso já aconteceu. Por exemplo, em 2022, isso aconteceu com a Rússia. A Rússia teve mais de 300 bilhões de dólares congelados pelo Tesouro Americano. Aconteceu também agora com o Irã. Então, hoje o dólar ele é usado como arma financeira. Os países olhando para isso estão meio receosos de deixar as suas reservas lá. E é por isso que nós atingimos um marco histórico em 2024. Pela primeira vez desde 1996, as reservas mundiais em ouro superaram os títulos do Tesouro Americano. Qual o recado que os outros países estão mandando com isso? Nós estamos preferindo investir em valor real, que é o ouro, que ter títulos da dívida americana e depender que os Estados Unidos pague sem imprimir mais dinheiro, coisa que é impossível, e sem também usar isso como arma financeira, coisa que já vem utilizando. E como você pode fazer então para investir em ouro? Você investir, pessoa física, você pode investir de 2 formas. A primeira forma é do ouro físico, coisa que eu não aconselho. Isso porque o ouro físico vai ter um spread bem mais alto, você vai pagar mais caro, você também vai correr mais risco. Então imagina só, tu ter barra de ouro escondida na tua casa, é muito mais fácil assaltar a tua casa do que uma instituição. Com essa insegurança, as taxas de custódia vai ser maiores. Imagina só, tu vai ter que carregar ouro, tu vai ter que transportar, tu vai ter que guardar, tudo isso vai aumentar a taxa da custódia daquele ouro. Então a forma que eu aconselho é você investir em ETFs. Você utiliza a liquidez da nossa bolsa, da B3. E por que é mais vantajoso? Primeiro porque é simples, é igual você comprar uma ação, é só você entrar lá no home broker e você então digitar o ticket e você já compra. Com um clique você já faz isso. Segunda coisa, a custódia é profissional e segura. Então você tem uma instituição cuidando de toda a custódia de forma profissional, de forma segura, regulamentada. E a terceira coisa é a liquidez. Imagina só, um ouro físico
físico é vender o teu ouro, as barras de ouro que tu tem. Tu vai ter então que achar comprador, tu vai ter que ir atrás, vai ter que ter transporte. Então tudo isso não vai te garantir uma liquidez de imediato. Não vai conseguir transformar esse ouro em dinheiro rapidamente. Já com ETFs tu consegue essa liquidez e também um baixo custo operacional. Aqui estão 3 ETFs que eu coloquei que você pode estudar um pouco mais. Por exemplo, a Gold 11 que é da XP, a Gold B11 que é da BTG, a GLD11 que é do Itaú. Todos esses são ETFs que você pode utilizar para investir em ouro através da liquidez da B3. Qual é a alocação que eu sugiro? De 5 a 10% tá ótimo para você manter a tua carteira segura. Nos períodos como esse, eu aconselho você deixar em 10%, porque é um período de muita instabilidade. Então você tem uma proteção, tem uma segurança aí contra crises globais. Segundo passo, tenha Bitcoin como a sua soberania digital, porque Bitcoin hoje é o dinheiro que não tem o botão de desligar. Como é que é isso, não é? Hoje o dinheiro que a gente usa tem o botão de desligar? Tem. Hoje, não sei se vocês conhecem, mas existe um sistema chamado Sistema SWIFT. O Sistema SWIFT, para você entender, é uma rede bancária gigante, que tem mais de 11 mil bancos em 200 países, onde para você negociar, você precisa estar dentro desse sistema. Então, basicamente, se você está fora desse sistema, você não consegue negociar nada. Nenhum banco consegue existir, nenhuma instituição consegue existir no mercado global. E adivinha quem é que tem o botão de ligar e desligar esse sistema? Pois é, os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos ele pode desligar quando ele bem quiser, alguém expulsando o sistema SWIFT. A saída para isso daqui é você ir para um sistema descentralizado. E hoje o Bitcoin ele é o sistema descentralizado que as instituições estão migrando e você, pessoa física, também deveria migrar. Porque no Bitcoin não existe um dono ou um governo que possa apertar um botão e confiscar as tuas moedas e censurar a tua liberdade. Então hoje o Bitcoin é a única rede financeira global que garante soberania real e independência do controle de qualquer nação. E como é que você pode acumular Bitcoin com segurança? Tem duas formas. A primeira forma é através das corretoras, das exchanges, e eu não aconselho. É a forma mais fácil. Você entra no exchange como uma Binance, você pode entrar no Nubank, no Inter, né? Os bancos também fazem isso. Mas vou usar aqui o exemplo das corretoras, como a Binance, que é a mais famosa. Você pode só ir lá, comprar o Bitcoin e simples, é rápido, é muito fácil você comprar ou através também de ETFs. Porém, por que eu não aconselho? Porque aqui você não está 100% descentralizado. A Binance, ela é uma corretora e ela segue as regras do jogo daquele país. Aqui no Brasil, ela segue as regras do Brasil. Imagina só. E aí o governo brasileiro dá uma doida, nós sabemos como é que são nossos políticos, dá uma doida que ela decide então congelar os bitcoins de todos os clientes que estão na Binance. Ah, não, isso pode acontecer? Pode acontecer. Os teus bitcoins que estão lá na corretora vão sofrer essa sanção e você nunca mais vai ver ele na tua vida. Porque a custódia do Bitcoin está sendo feita pela exchange, pela corretora. É um descentralizado muito mais ou menos, digamos assim. Por isso que eu sempre aconselho para os meus alunos lá na mentoria, façam a autocustódia, ou seja, é as tuas moedas em uma carteira que só você tem a chave. Então, se a corretora quebrar, se acontecer qualquer ordem aí dos nossos políticos, nosso judiciário, seja lá o que for, você está seguro, porque você tem a custódia do teu dinheiro. Só essas chaves que você tem é que pode de fato abrir o cofre. E se você tem desejo de ter a autocustódia, mas você não sabe, se você não tem tempo para estudar, não tem tempo para se aprofundar nesse assunto, clica aqui no link da minha mentoria, Encurtando o Tempo, é justamente onde eu ajudo meus alunos a encurtar o tempo deles. Então o tempo que eles passariam estudando sobre esse assunto, errando, eu vou lá, monto toda a carteira para eles, faço a autocustódia junto com eles, faço tudo bem direitinho. Então se você se interessa por isso, vou deixar o link aqui na descrição. E qual é a alocação que eu sugiro para você de Bitcoin? Entre 1 a 5% da tua carteira. Se você tiver um perfil mais arrojado, eu já coloco aí entre 10 a 15%. Você já pode colocar aí em Bitcoin se você tem esse perfil. Se não, para você começar a experimentar de 1 a 5% da tua carteira. E o terceiro e último passo, faça o rebalanceamento Brasil. Só que antes da gente falar aqui sobre o terceiro passo, até agora, isso aqui tem feito sentido para você? Tudo que eu tenho falado aqui de fato tem agregado valor? Nossa, tem feito realmente sentido na tua cabeça? Então deixa o like, se inscreve no canal, você vai estar se inscrevendo no canal que de fato faz diferença, que vai te agregar valor cada vez mais. Então cada vez que surgir um vídeo novo, você vai ser notificado e vai poder então ver vídeos como esse. Mas voltando aqui para o terceiro passo, faça o rebalanceamento Brasil. Porque quando o dólar cai, como aconteceu agora, acontece o efeito dominó. O Brasil ele começa a respirar melhor. Como é que é esse efeito para que você venha entender? O dólar então caindo, o que acontece? Os insumos que a gente importa vai ficar mais barato, porque nós importamos em dólar. Por exemplo, o petróleo, por exemplo, os eletrônicos, os componentes eletrônicos, eles vão ficar mais baratos, porque a gente importa eles. Com eles mais baratos, o que vai acontecer? As empresas vão produzir a custos menores. Com as empresas produzindo a custos menores, elas vão repassar isso para o cliente final com um preço menor, mais vantajoso. Logo, você vai ter o que aí? Consequentemente, uma inflação diminuindo. Com a inflação
inflação diminuindo, o Banco Central vai olhar para isso e vai dizer, opa, a inflação está diminuindo, então a gente pode reduzir a taxa de juros. Com a taxa de juros, então, diminuindo, o que as empresas vão fazer? Elas vão começar a produzir mais, porque ela vai ter capital mais barato, elas vão poder investir mais nas próprias empresas, e aí o Brasil começa a crescer, as empresas começam a crescer, e isso vai atrair capital, porque o estrangeiro vai olhar para o Brasil e vai dizer, opa, as empresas estão crescendo, e se as empresas estão crescendo, bora investir lá. Com essa atração de capital, você tem o que? Capital gringo, dólar chegando no Brasil, e eles fazem justamente isso, eles trocam o dólar por real. Então, trocando o dólar por real, você tem uma valorização do real, você tem então o crescimento do país, e já que o real está valorizando e as empresas estão valorizando, você tem a bolsa, nosso Ibovespa, crescendo e o risco país diminuindo. Logo, onde é que você tem que focar? Na bolsa, em setores que respiram quando movimentos como esse acontecem, ou seja, quando o dólar cai. E que tipo de mercados respiram quando isso acontece? Mercados, por exemplo, de aviação, e aqui muito cuidado, tudo que eu tô falando aqui de mercado é só para você dar uma olhada, não é para você vender tudo e agora comprar isso aqui não. Então, por exemplo, a Embraer está no setor de aviação, não propriamente como a Azul, como a Gol, ela fabrica os aviões, mas ela importa alguns componentes, ela exporta bastante, mas ela importa alguns componentes. Com a queda do dólar, barateando então esses componentes, ela vai ter mais vantagem competitiva. São tipos de empresas que podem se aproveitar dessa desvalorização do dólar. Outro setor que também se beneficia com isso, o setor de varejo, dá o exemplo aqui da loja do Renner. O que acontece? Com a inflação mais baixa, vai sobrar mais dinheiro aonde? No bolso do brasileiro. Com o dinheiro sobrando, o brasileiro vai fazer o quê? Vai comprar. E o setor de varejo, eles lucram bastante com isso. E a loja do Renner, por exemplo, que é uma loja de roupa, pode ter benefícios com isso. O que eu tô falando aqui? Para você dar uma olhada melhor nesse tipo de setor. A alocação sugerida, 40 a 50%. Então você coloca ali em renda fixa e uma outra parte você escolhe boas ações e uma dessas ações entre varejo e setor, por exemplo, de aviação, para você dar uma analisada. Aqui eu deixei um portfólio montado bem simples, generalista, só para que você possa entender. Claro, se você quer algo muito mais personalizado, com todas as variáveis que de fato importam, variáveis pessoais, aí você então pode entrar no link da mentoria que a gente faz isso com você. Mas aqui é bem geral. Então, por exemplo, aqui 10% investido em ouro, 5% investido em Bitcoin. Então você tem 15% da carteira protegida. Aí você tem 40% da carteira investido em, por exemplo, um tesouro IPCA para garantir pelo menos a vantagem com a inflação. Então garantir o teu poder de compra. E você tem então o restante 45% da tua carteira investido, por exemplo, na bolsa de valores em empresas boas. E aí parte dessas empresas você pode olhar para um desses setores aqui que eu estou falando. Dá uma olhada, porque esses setores nesse período pode dar um up de rentabilidade na tua carteira. Então assim, mas tudo que eu falei até aqui tem que ser feito com 3 coisas. Com segurança, você precisa analisar bem as métricas fundamentalistas e feito uma alocação eficiente, bem otimizada de portfólio. Mas se você é do tipo que quer começar a fazer isso, mas não sabe por onde começar, eu estou lançando um treinamento introdutório completo, prático, com custo irrisório e com todas as ferramentas necessárias para quem tem de zero de investimento ou se já começou, quer voltar a começar realmente da forma correta. Dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, o treinamento já pode ter sido lançado. Caso não, eu vou deixar aqui um link onde você pode colocar apenas o teu nome e o teu e-mail e assim que ele for lançado, você vai ser avisado. Então, depois de ter aprendido com essa aula, você também precisa aprender como proteger o teu dinheiro em períodos de instabilidade, principalmente nesse período de guerra. Vou deixar aqui no card um vídeo que fala exclusivamente sobre isso, como você pode proteger o teu dinheiro nesse período de guerra que nós estamos vivendo. Te vejo então no próximo vídeo.